Dizem que naquela noite o céu ficou vermelho como fogo, e quando tudo parecia perdido, uma figura misteriosa surgiu entre as chamas. Um homem, ou talvez um santo esquecido. Essa é a história real de um milagre que o tempo quase apagou, mas que os antigos ainda sussurram nas montanhas de Goiás. Vamos voltar para 1947, para um pequeno vilarejo encravado entre serras e rios no coração de Goiás. Casas simples de barro e telha, ruas de terra batida e o cheiro doce de café fresco nas manhãs frias. Naquela época, a fé era o centro de tudo. E lá no alto do morro havia uma pequena capela dedicada a um santo que quase ninguém conhecia. São Severino do Cerrado. Um nome esquecido dos livros, mas vivo no coração dos moradores. Era uma noite comum de junho, véspera de festa junina. As famílias se preparavam para o arraial, quando um vento forte e estranho começou a soprar. O que parecia apenas um prenúncio de chuva, na verdade, era o início de um verdadeiro pesadelo. O fogo começou nos campos secos, quando uma lamparina caiu acidentalmente em um depósito de palha. Em poucos minutos, as chamas se espalharam vorazmente, engolindo cercas, currais e as primeiras casas. O céu se tingiu de um vermelho assustador e o ar se encheu de gritos de desespero. "Salvem as crianças!", gritava Dona Estelina enquanto corria com o terço apertado nas mãos. Foi então que algo inexplicável aconteceu. Os sinos da capela no alto do morro começaram a tocar sozinhos, um som grave e urgente, embora ninguém estivesse lá. O padre João, o pároco local, correu até a igrejinha e tentou abrir as portas, mas algo o impedia, como uma força invisível. De repente, uma luz intensa começou a brilhar de dentro da capela, vindo de trás do altar. Era um clarão dourado, tão forte que era impossível olhar diretamente. As testemunhas aterrorizadas contam que viram um homem de túnica antiga, segurando um cajado, caminhando calmamente em direção ao fogo que avançava. Onde ele passava, as chamas simplesmente se apagavam, como se o próprio vento obedecesse à sua presença silenciosa. "Quem é o Senhor?", perguntou o padre ajoelhado, tomado pelo espanto e pela fé. A figura, com uma voz serena, respondeu: "Sou apenas aquele que nunca foi lembrado, antes de desaparecer no meio das labaredas que restavam." Na manhã seguinte, o cenário era inacreditável. Tudo ao redor estava reduzido a cinzas, menos a capela e as casas mais próximas a ela. Nem sequer o telhado da igrejinha havia sido chamuscado pelo fogo. E no altar, um detalhe surpreendeu a todos. A imagem antiga de São Severino estava coberta de fuligem, mas os olhos da escultura brilhavam de uma forma estranha, como se fossem vivos. Os moradores não tiveram dúvidas. Acreditaram firmemente que São Severino, o santo esquecido, havia voltado para proteger seu vilarejo. Nas semanas seguintes, peregrinos de toda a região começaram a chegar, trazendo velas, flores e promessas. Muitos afirmavam sentir um cheiro forte de incenso e ouvir passos dentro da capela vazia durante a noite. Mas, como em toda a história assim, nem todos aceitaram o milagre. Alguns estudiosos locais tentaram explicar o fenômeno como uma ilusão coletiva, causada pelo medo e pela fumaça densa que cobriu o lugar. Outros mencionaram a possibilidade de correntes de ar incomuns que poderiam ter desviado o fogo da capela. Mesmo assim, algo muito intrigante permanece até hoje. Os registros da paróquia daquela época desapareceram misteriosamente, sem deixar rastros. E no local exato onde o fogo começou, a vegetação nunca mais cresceu da mesma forma, como se o solo ainda carregasse o peso daquele milagre esquecido. Décadas se passaram e o vilarejo, hoje conhecido como São Bartolomeu do Cerrado, continua ali, escondido entre as montanhas de Goiás. Poucos ainda lembram o nome completo do santo que o salvou,
mas todos guardam a certeza de que algo divino aconteceu naquela noite. Talvez São Severino tenha sido mesmo um protetor esquecido, um guardião silencioso que escolheu um povo simples para mostrar que o sagrado ainda habita entre nós. E talvez o verdadeiro milagre não tenha sido apenas o fogo se apagando, mas a fé daquelas pessoas, aquela força invisível que move montanhas e acalma até mesmo o fogo mais destruidor. Porque muitas vezes, quando a esperança parece queimar e virar cinzas, é justamente aí que o divino sopra a sua presença. Mas a história não termina aqui. O mais misterioso é que anos depois, um outro incêndio de grandes proporções ameaçou uma cidade vizinha. E relatos dos bombeiros que combatiam as chamas descreveram ter visto a mesma figura de túnica antiga caminhando entre o fogo que recuava à sua passagem. Seria uma coincidência? Ou o mesmo santo esquecido voltando para proteger seu povo mais uma vez? O que você acha? Milagre, fenômeno natural ou uma história criada pela fé de um povo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você gostou de conhecer essa história incrível do nosso Brasil, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder mais nenhum mistério.